Olá, meus queridos. É uma alegria muito grande poder mais uma vez transmitir mensagens lindas de esperança ao seu coração. Hoje vamos falar a respeito do amor de Deus. Ouça com atenção o que Deus quer falar a você neste momento. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu tenho algo muito importante a transmitir a você em nome do nosso Deus. A natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celestial é a fonte de vida, sabedoria e felicidade. Olhe para as coisas maravilhosas e lindas que há na natureza. Observe como, de forma surpreendente, elas se adaptam às necessidades das pessoas e de todos os seres criados. O brilho do sol, a chuva, que alegram e refrescam o solo, as colinas, os mares, as planícies, tudo isso fala-nos do amor do Criador. É Deus quem supre as necessidades diárias de todas as suas criaturas. Nas bonitas palavras do salmista, no capítulo 145 de Salmos, no verso 15 e 16, lemos assim: Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abre a mão e satisfaz de benevolência a todo vivente. Louvado seja o nome do Senhor, pelo teu eterno poder. Deus fez o homem perfeito, santo e feliz. A terra, ao sair da mão do Criador, não mostrava qualquer sinal de degeneração, nem sombra de maldição. Foi a transgressão da lei de Deus, a lei do amor, que trouxe a dor e a morte a este planeta. Entretanto, mesmo em meio ao sofrimento resultante do pecado, o amor de Deus é revelado. Está escrito que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem, como nós vemos em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 17. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Gênesis, capítulo 3, verso 17, diz assim: E Adão disse: Visto que atendesse a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei não comer, maldita é a terra por causa da tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante dias de tua vida. Os espinhos e as ervas daninhas, as dificuldades e provações que tornam a vida tão cansativa e cheia de preocupações, foram designados para o bem do ser humano. Como parte do preparo necessário do plano de Deus para erguê-lo da ruína e de degradação causadas pelo pecado. O mundo, embora caído, não se resume à tristeza e miséria. A própria natureza de Deus existem mensagens de esperança e conforto. Flores que crescem no mato e espinhos são cobertos pelas rosas. Ah, meus queridos, Deus é amor. Está escrito em cada botão de flor que se abre através do orvalho da manhã, cada folha que cresce no campo, os belos pássaros que alegram o ar com seus alegres cantos, as flores perfeitas e delicadamente coloridas que perfumam o ar, as árvores frondosas da floresta, com sua exuberante e viçosa folhagem, tudo dá testemunho do cuidado paternal do nosso Deus e do desejo que Ele tem de tornar os seus filhos felizes. Sabe, a palavra de Deus revela o seu caráter, que é amor. Ele mesmo declarou o seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés rogou a Deus que lhe mostrasse sua glória, o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade
diante de ti. Isso se encontra em Êxodo, capítulo 33, verso 18 e 19. Essa é a sua glória. Quando o Senhor passou diante de Moisés, ele clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão do pecado. Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade, porque tem prazer na misericórdia. Veja o que está escrito aqui no livro do profeta Miqueias. Estou folheando a minha Bíblia aqui. O profeta Miqueias, ele relata o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Deus é amor e Ele se preocupa com cada um de nós. Olha só, Miqueias capítulo 7, verso 18, diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém. Louvado seja Deus por isso. Deus uniu nosso coração a Ele por meio de incontáveis provas no céu e na terra, através das coisas da natureza e dos mais profundos e ternos laços que o coração humano pode conhecer. Deus procura revelar-se para nós, embora de maneira imperfeita. Isso representa o seu amor. Apesar de todas essas evidências, o inimigo do bem cegou o entendimento das pessoas, de modo que elas passaram a olhar para Deus com medo e ao considerá-lo inflexível e incapaz de perdoar. Satanás levou o ser humano a pensar que Deus é um ser cujo principal atributo é a justiça severa, como se ele fosse um juiz austero, um credor duro e implacável. Ele retratou o Criador como um ser que fica vingando, desconfiado, buscando erros e falhas nas pessoas para que possa condená-las. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que o nosso Salvador Jesus Cristo veio viver como a humanidade. Meus queridos, o Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 18. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. São Mateus capítulo 11, verso 27. Quando um dos discípulos pediu ao Senhor: mostra-nos o Pai, Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 e 9. Ao descrever sua missão na terra, meus queridos, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Essa foi sua obra. Ele saía fazendo bem e curando todos os que estavam oprimidos por Satanás. Havia vilas inteiras onde não se ouviu sequer uma queixa de doença, pois ele ali passara e curara todos os enfermos. Sua obra era evidência de unção divina. Amor, misericórdia e compaixão estavam presentes em cada ato de sua vida. Seu coração se comovia
em meiga simpatia para com as pessoas. Ele assumiu uma natureza humana para que pudesse ir ao encontro de cada necessidade do ser humano. Que bênção muito grande! Louvado seja o nome do Senhor! Os mais pobres e humildes não temiam aproximar-se dele. Até as criancinhas eram atraídas para ele. Elas gostavam muito de sentar-se no seu colo e olhar para aquele rosto sereno, bondoso e cheio de amor. Jesus não suprimia sequer uma palavra da verdade, mas falava sempre com amor. Ele tinha tato e prestava bondosa atenção ao interagir com as pessoas. Nunca se mostrava rude, jamais pronunciava uma palavra severa sem necessidade e evitava causar dor desnecessária a uma pessoa sensível. Que Jesus maravilhoso! Ele não censurava a fraqueza humana, falava da verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade. Mas suas repreensões rigorosas eram sempre proferidas com lágrimas e tristeza. Chorou por Jerusalém, a cidade que ele amava, a qual se recusou a receber aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os líderes rejeitaram o Salvador, mas ele os considerava com meiga compaixão. Sua vida foi de abnegação e repleta de cuidado pelos outros. Cada pessoa era preciosa aos olhos de Jesus. Embora sempre apresenta-se com divina dignidade, inclinava-se com amorosa simpatia para atender a cada membro da família de Deus. Ele via em todos os homens seres caídos, cuja salvação era o objetivo de sua missão. Meu querido amigo e minha querida amiga que me ouve neste momento, Jesus quer operar um milagre na sua vida. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo impressionar você. Dê uma chance a Jesus e com certeza Ele vai aproveitá-la sabiamente e vai remover do seu coração tristezas, sofrimentos que estão acabando com você. Assim é o caráter de Cristo. Como foi revelado em sua vida, esse também é o caráter de Deus, do coração do Pai, é que brotavam as torrentes da vida, da divina compaixão manifestada em Cristo, fluindo até alcançar os filhos dos homens. Jesus Cristo, o meigo e compassivo Salvador, era Deus manifestado em carne. Como o apóstolo Paulo escreve em primeira carta aos Timóteos, capítulo 3, versículo 16, Jesus era compassivo, era Deus manifestado na carne. Foi para nos redimir, meus queridos, que Jesus viveu, sofreu e morreu. Ele tornou-se um homem de dores, para que pudéssemos participar das alegrias eternas. Deus permitiu que o seu Filho amado, cheio de graça e de verdade, deixasse um mundo de glória indescritível e viesse para um mundo corrompido e maculado pelo pecado, onde nós vivemos, escurecido pelas sombras da morte e da maldição. Ele permitiu que Jesus deixasse sua amorosa companhia e a adoração dos anjos para sofrer a vergonha, os insultos e humilhações, ódio e morte que o ser humano proporcionou a ele na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É o que o profeta Isaías revela no capítulo 53. Ele no deserto, no Getsêmani, na cruz, o imaculado Filho de Deus, tomou sobre si o fardo do pecado. Aquele que havia sido um com Deus, sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Ah, meus queridos, isso fez com que um grito de agonia saísse dos seus lábios. Deus meu, por que me desamparaste? É o que São Mateus fala em capítulo 27, verso 46. Foi o peso do pecado, a noção do qual terrível ele é e a separação que causa entre Deus e o ser humano.
Foi isso que quebrantou o coração do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo? É o peso do pecado que matou Jesus, não foi a crucifixão em si. Mas esse enorme sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor pelo ser humano, nem para fazer com que ele se dispusesse a salvá-lo. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Pai nos ama, meus queridos. Não por causa da grande propiciação, mas Ele proveu a propiciação porque nos ama. Cristo foi o meio pelo qual Ele pôde derramar o seu amor infinito sobre o mundo caído. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus sofreu junto com seu Filho na agonia do Getsêmani, na cruz do Calvário. O coração do amor infinito pagou o preço da nossa redenção. Jesus Cristo disse certa vez: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Isto é, meu Pai tanto amou você, que mais ainda me ama, porque eu tenho dado minha vida para a sua redenção. Ao tornar-me o seu substituto, dando a minha vida e assumindo sua dívida e sua transgressão, sou amado pelo meu Pai. Por causa do meu sacrifício, Deus pode ser justo e mesmo assim o justificador daquele que crê em Jesus. Ah, meus amados, que evangelho maravilhoso é esse! Ninguém mais, a não ser o Filho de Deus, poderia realizar nossa redenção, pois somente aquele que estava junto ao Pai é que o poderia revelar. Somente aquele que é igual a Deus, que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus, que prescruta o interior do Mestre, poderia manifestar esse amor incondicional. Nada menos do que o infinito sacrifício feito por Cristo em favor da humanidade caída poderia expressar o amor do Pai pelos perdidos. Jesus está te fazendo um convite neste momento. Abre o teu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele o entregou não apenas para que vivesse entre a humanidade, levasse seus pecados e morresse em seu lugar. Ele o entregou para a raça caída. Cristo devia identificar-se com os interesses e necessidades da humanidade. Aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas através de laços que jamais serão quebrados. Jesus não se envergonhava de lhes chamar irmãos. É o que diz em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Ele é o nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, tomando a forma humana diante do trono do Pai, e por toda a eternidade estará ligado à raça que redimiu. Ah, meus amados, ele se tornou filho do homem. Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido da ruína e degradação do pecado, para refletir o amor de Deus e compartilhar a alegria da santidade. O preço pago por nossa redenção, o sacrifício infinito do nosso Pai Celestial ao dar o seu Filho amado para morrer por nós, deveria dar-nos uma elevada concepção sobre o que deveríamos tornar-nos através de Cristo. Ao contemplar a altura e profundidade e a largura do amor do Pai pela raça caída a perecer, o inspirado apóstolo João encheu-se de um sentimento de adoração e reverência, incapaz de encontrar uma linguagem apropriada para expressar a grandeza e a ternura deste amor. Ele conclamou ao mundo a também contemplá-lo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, diz que Deus nos chama filhos de Deus. Isso confere um enorme valor aos seres humanos. Por meio da transgressão, as pessoas tornam-se súditas de Satanás, se tornam escravas do pecado. Por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem tornar-se filhos de Deus novamente. Assumindo a natureza humana, Cristo eleva a humanidade. Os seres humanos caídos estão colocados em um lugar onde, através da conexão com Cristo, pode verdadeiramente tornar-se dignos de ser chamados filhos de Deus.
Ah, meu amado e minha amada, se você está passando por problemas neste momento, abra o teu coração para Cristo, deixe Ele entrar, permita que o Espírito Santo opere um milagre de transformação no seu coração. Ele pode transformar a tua vida, como transformou a minha. Um amor assim não tem paralelo. Filhos do Rei Celestial, esta é uma promessa preciosa, um tema para uma mais profunda meditação e incomparável amor de Deus para um mundo que não o amou. Esse pensamento tem um poder capaz de dominar a alma e de tornar a mente cativa da vontade de Deus. Quanto mais estudamos o caráter divino à luz da cruz, mais vemos a misericórdia, bondade e perdão mesclado com a equidade e justiça. E mais claramente discernimos as inumerosas evidências de um amor que é infinito e de uma compaixão capaz de superar a afeição de uma mãe pelo filho rebelde. Querido amigo, você que me escuta neste momento está passando por um problema, abra o seu coração para Cristo. Eu quero orar por você neste momento. Se você puder, feche os seus olhos, curve sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, Deus de misericórdia, louvado seja o teu nome pelo teu eterno poder. Pai querido, essa pessoa que me escuta neste momento, que abre o seu coração para que o Espírito Santo possa penetrar no mais profundo do seu ser, está clamando por bondade, está clamando por piedade da tua parte, como uma vítima indefesa, como uma ovelha desgarrada do aprisco. Ela clama por justiça, Pai. Ó Senhor, se compadeça dela neste momento, que o Espírito do Senhor possa envolvê-la com a tua graça, com o teu amor infinito, um amor assim. Não podemos mensurar com a nossa capacidade humana, só podemos aceitar de bom grado esse amor. Ó Pai querido, opere um milagre na vida dessa pessoa que está sofrendo por uma angústia, quem sabe no leito de dor, uma falta de desemprego, um filho nas drogas, problemas de relacionamento, enfim, Senhor, seja qual for o problema, o Senhor pode restaurar tudo. O Senhor tem poder para tudo. O Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. O Senhor está aqui comigo neste momento, mas o Senhor está também presente ao lado dessa pessoa que me ouve. Ó Pai querido, os teus anjos estão compelindo e subjugando o seu coração neste momento. Jesus espera com expectativa que este coração possa ser aberto. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, ouvireis a minha voz, entrarei em sua casa e serei comigo. Querido amigo e querida amiga, não resista à voz do Espírito Santo. Não lute com Deus. Permita que Jesus entre no teu coração. Dê uma chance a Ele. Ele te ama. Um amor infinito que foi capaz de morrer na cruz por você e por mim. Jesus não vai desistir de você. Enquanto a porta da graça estiver aberta, Ele vai falar ao teu coração. Não permita que o inimigo endureça o seu coração, como fez com Faraó. Enquanto a porta da graça estiver aberta, há uma esperança. A única esperança que é Cristo Jesus. Esse mundo vai de mal a pior. Grandes coisas terríveis vão acontecer. Ah, meus queridos, ainda podemos ser muito felizes se deixarmos Cristo habitar em nosso coração. Não lute com Deus. Abra o teu coração para que Ele escreva o teu nome no livro da vida. Eu entrego você que está neste momento me ouvindo através do computador, através de um DVD, através de um leito de dor, em casa, dormindo na cama, trabalhando, viajando, enfim, em qualquer circunstância. Jesus está aí do teu lado, através do Espírito Santo. Os anjos estão aí te protegendo. E eu escrevo o teu nome agora na mão de Jesus. Neste momento o Senhor está tomando você pelas mãos. Permita que Ele guie a sua vida. Deixe Ele ser o seu general. Deixe Ele ser o comandante da sua embarcação. Não tente guiar a sua vida sozinho. Sem Jesus nada podemos fazer. Somos fracos, preguiçosos, defeituosos. Não podemos vencer o inimigo com nossas forças humanas. Só Jesus pode vencer o mal por nós. Ele já venceu o pecado. Ele já venceu a morte. Basta que nós o entreguemos
entregar a nossa vida na mão dele. Um dia a porta da graça vai se fechar, e aqueles que hoje estão entregando a sua vida a Cristo estarão com ele naquele grande dia, quando ele voltar nas nuvens do céu com poder e glória, vindo com seus anjos, milhares e milhares, miríades e miríades, milhões de milhões, incontáveis anjos, para buscar aqueles por quem Jesus morreu. Você não gostaria de estar no céu? Por favor, eu te imploro e suplico em nome de Cristo, abra o teu coração para Ele. Pai querido, eu rogo por esta pessoa, em nome de Jesus. Amém.